Olá a todos, bem-vindos ao 21º episódio do podcast Everyday Hero da Randstad Portugal. Hoje com a nossa convidada especial, a nossa colega Raquel Gonçalves, e vamos falar do tema Do's and Don'ts do início de carreira. Raquel, bem-vinda. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Pronto, Raquel, nós temos aqui um género de uma pequena introdução em que a ideia é passar-te a palavra para falares um bocadinho sobre ti, sobre a tua experiência profissional, apresentar-te e partilhares connosco um fun fact só teu que achas interessante partilhares. Ok. Pronto, mais uma vez muito obrigada por esta oportunidade e por estar com as duas melhores vozes da Randstad. Certo? Eu sou licenciada, então, em Gestão de Recursos Humanos, com uma pós-graduação em Direito do Trabalho. Eu percebi desde muito cedo que a minha vocação estaria relacionada com as pessoas, ou também com os animais. E ainda tentei seguir a medicina veterinária, foi, aliás, a minha primeira opção, mas logo percebi que era muito frágil em determinadas competências. E optei por manter o voluntariado nesta área e seguir a gestão de recursos humanos como caminho profissional. Quem me conhece bem sabe que, de facto, o que me deixa realmente feliz é conseguir tirar o melhor dos outros. Acredito mesmo que seja esse o meu propósito de vida. E após ter terminado a faculdade, então comecei a concorrer. Na altura disseram-me que ia começar a ser difícil, tinha que ir a bastantes entrevistas, enviar muitos currículos, mas de facto não foi isso que aconteceu. Logo após as férias, tenho uma amiga que me liga e diz: Raquel, olha, acho que tenho uma oportunidade para ti, gostava muito de enviar o teu currículo. E assim foi. Contactaram-me e 2 dias depois eu estou a ir a uma entrevista. No próprio dia fui selecionada. Isto foi, portanto, tudo correu uma sexta-feira, portanto, logo no final do dia disseram que eu tinha sido selecionada, que iria começar a trabalhar segunda-feira e assim aconteceu. E eu na altura fiquei super estupefacta como é que tinha sido tão rápido e assim foi. Comecei a estagiar, foi um estágio curricular, e depois, passado pouco tempo, comecei a fazer logo a gestão de clientes. Deram-me também a oportunidade de fazer prospecção comercial, que é esta parte mais ligada à angariação de clientes. Depois lançaram-me o desafio de gerir uma pequena delegação da Randstad, era eu mais 3 pessoas. E desde 2017 que estou como responsável da gestão de filial do Grande Porto, da área do trabalho temporário e também do Permanent Placement, de uma das equipas do Permanent Placement da Randstad. E no meio disto tudo, durante estes 13 anos, acredito também o mais importante foi o estar a correr bem, foi o facto de estar com as melhores pessoas e ter sido acompanhada sempre pelas melhores pessoas. Claro que sim. E um fun fact, Raquel, conta-nos algo sobre ti ou algo que possa ter acontecido ou que te caracterize, que os nossos ouvintes possam ter conhecimento também. É a pergunta da praxe, Raquel. Não é a pergunta da praxe. Olha, eu acho que durante estes 13 anos, certeza absoluta que já me aconteceu muitas coisas com piada ou que tenham sido de alguma forma caricatas. Mas acredito que ultimamente, e o facto, acho que espelha aquilo que está a acontecer com a realidade das pessoas e com a realidade das casas, isto com o teletrabalho, o facto de eu ter 2 crianças, e na altura em que elas fizeram telescola, uma de 6 e uma de 3, tive vários momentos em que eu a fazer reunião com clientes, principalmente com clientes, elas apareciam e eu fazia de tudo para elas desaparecerem, imaginem, eu gesticulava, fazia tudo para elas desaparecerem, mas elas acabavam por aparecer, e a mais pequenina que teima em ser muito antipática e com um feitio muito complicadinho, aparecia muitas vezes e dizia, inclusive a uma das clientes ela disse: sai daqui, sai daí da frente da minha mãe, desaparece, vai embora, a minha mãe é minha, estás aí há imenso tempo, vai-te embora. Portanto, na altura foi um bocadinho constrangedor, mas o que é certo é que eu tinha do outro lado uma cliente muito humana, muito simpática, e ela disse-me: Raquel, tranquila, tu és humana, é natural, estamos todos a viver, não é? Estamos todos dentro desta nesta nova realidade.
nesta nova realidade, está tudo bem, por isso mais um bocadinho de reunião e daqui a pouco já podes dar a atenção à tua filha. E pronto, assim, ela foi à vida dela. Muito bem. Mas pronto, mas acredito que isto tenha acontecido com a maioria de nós e pronto, temos que saber lidar da melhor forma, não é? Não há como separar às vezes estas duas realidades. Claro que sim. Raquel, antes de passarmos ao que se pode fazer e ao que se deve evitar, acreditas que há uma evolução desta lista ao longo da carreira? Ou seja, os do's e os don'ts são os mesmos sempre? Olha, eu acredito que não. Se tu evoluís, obrigatoriamente os do's e os don'ts evoluem contigo. Por isso acho que seja um processo natural. Aliás, são eles que te fazem evoluir, que te fazem crescer, que te fazem amadurecer. E tens muitos fatores, quer externos, quer internos, que tornam este processo natural. Como exemplo, por exemplo, da evolução dos tempos. E nós próprios, enquanto pessoas, ficamos mais maduros. A nossa forma de estar e a nossa forma de ser vai se adaptando e vai se moldando. Porque há muita coisa que te é inata, mas a tua forma de ser, a tua forma de te posicionares vai se adaptando aos tempos e aos contextos. E até as empresas, elas mesmas amadurecem e evoluem ao longo dos tempos. Por isso acredito que há uma evolução, acompanha a tua evolução, a tua forma, a tua postura, a forma como tu vais evoluindo ao longo da tua carreira. Muito bem, então começando aqui pelo lado mais difícil, visto que estamos no início, quais são para ti, Raquel, os principais don'ts e em que contexto? Olha, André, eu de facto acho que o principal don't é a falta de humildade. A falta de humildade para mim é um don't bem redondo, porque quando nós chegamos, e é isto no qual eu valorizo muito, é quando nós chegamos a um lugar, não podemos achar que somos melhores que os outros. Independentemente dos teus estudos, de onde é que vens, do teu grau académico, se vens de uma geração mais nova, supostamente mais atualizada, mais mais tecnológica, não deves achar que és melhor. Tens que ter a humildade de saber que todas as pessoas que estão à tua volta acrescentam valor. Acredito mesmo que vais sair mais rico das tuas experiências, dos conhecimentos e dos ensinamentos que estas pessoas têm para te dar. Por isso, acredito que tens de ser humilde o suficiente para interiorizar que tens sempre algo a aprender com os outros e que vais-te favorecer enquanto pessoa e enquanto profissional. E os do's, quais é que são, Raquel? Tem muito a ver com aquilo que eu disse antes, portanto, é no seguimento daquilo que eu referi antes. Saberes ter a humildade de reconhecer que todas as pessoas que trabalham contigo e as suas experiências te vão acrescentar valor, porque são competências que tu não adquires de forma inata, só com a aprendizagem, com o contacto, só com as experiências cruzadas. E são com estas pessoas que te tornas mais rico enquanto profissional. Por isso, acredito que um dom bastante que eu valorizo muito é o seres empático, seres humilde, teres a capacidade de tentar tirar o melhor do outro, o melhor das competências do outro em prol das tuas próprias competências. E depois isto permite-te criar o teu próprio mapa de competências e tornar-te a pessoa que tu queres efetivamente ser, mas para isso precisas de ter a humildade suficiente para poder receber, poder aprender e reconhecer que os outros também têm algo para te ensinar. Por isso, permite-te ser um livro aberto, não queiras ser o único protagonista da tua história e deixa o pano subir e entrar a magia da partilha, da confiança, da empatia, do saber. Muito bem, e estes do's e don'ts, no teu ponto de vista, aplicam-se a todas as áreas? Olha, eu acho que todos aqueles que são considerados do's e don'ts universais, sim. Porque independentemente da empresa para onde vais, da função que vais exercer e da idade que tu tens, existem os chamados dons universais, portanto, são iguais para toda a gente. São todos aqueles do's,
que estão relacionados, e todos os dons, neste caso, que estão relacionados com as competências pessoais. A humildade, a integridade, a empatia. Mas depois tens os considerados não universais, e estes sim podem variar, e estão muito relacionados com a cultura da empresa para o qual tu vais integrar. E aqui tu nem tens nem o certo nem o errado. Por exemplo, existem empresas que valorizam os horários rígidos, em que chegar a horas é ainda considerado como crucial para te manteres bem visto na empresa. E aquelas que acreditam que não, é a rigidez dos horários que ditam o teu profissionalismo, o profissional que és, o teu brio. Portanto, aqui não tens que nem certos nem errados, tens que te adaptar à cultura e à exigência da função e perceber, enquanto lá estás na empresa, se efetivamente te coadunas com este tipo de comportamento, com este padrão. Porque se efetivamente não te identificares, o ideal é que tenhas coragem de assumir e que procures outro lugar, porque só aí é que tu vais ser feliz, não te vais fazer um esforço para te adaptar a algo que não te caracteriza. E só faz sentido desta forma. Claro, eu concordo plenamente com esta última frase que tu acabaste de dizer. Raquel, acreditas que existem dons que nos podem prejudicar mais do que outros? Onde é que achas que está a linha que separa essa gravidade? Helena, eu acho que todos os dons nos prejudicam. Tudo que é dom eu considero que seja então negativo e por isso mesmo tem um impacto maior. Por isso, mais do que nunca, e se eles existem, deves aprender então com os erros, porque é algo desconfortável, é algo que tu não procuras, mas se acontece é uma excelente oportunidade para perceberes a origem do que não deves fazer para não voltar a acontecer. E os erros são bons desde que tu aprendas efetivamente com eles. Nós somos seres imperfeitos, mas também temos o privilégio de sermos inteligentes e por isso consegues ter a capacidade de conseguir aprender com os erros. A falta de integridade, para mim, é o maior dom. Não olhares para meios para atingir os fins, por isso não deves achar que tudo é válido, e eu acho que é tudo uma questão de valores, é tudo uma questão de formação. Acho realmente, e pode parecer um clichê, mas acho realmente que se fores boa pessoa, vais ser um excelente profissional. E por isso permite-te ser essa pessoa, permite-te aprender com os erros, porque vais de facto vingar na vida e ser um excelente profissional. Raquel, ok, agora vendo as coisas por outro lado, há DUs que nos ajudam a ter uma rampa de evolução de carreira. O que é que tu achas em relação a isto? Olha, André, eu acho que, na minha opinião, tudo que é EDU é uma boa rampa de lançamento. Portanto, se é EDU, é bom. São ótimos para nos alavancar, para nos fazer evoluir. Por isso, valorizo muito o facto, e volto a insistir, valorizo muito o facto de conseguires adquirir o saber dos outros. Isso vai-te permitir evoluir. Se tu conseguires captar o melhor do outro em prol da tua evolução pessoal, é algo que te vai impulsionar profissionalmente. É como um puzzle. Tiras o melhor dos outros para construires a tua própria evolução de carreira. Não nasceste perfeito e não adquiriste todas as competências. Temos todas as nossas fragilidades e a vida ensina-nos como aperfeiçoar estas fragilidades. E um passo bem gigante é ser humilde ao ponto de querer ouvir, de questionar e de aprender muito. Raquel, para quem está a começar agora e para quem nos ouve, diz-nos em jeito de resumo um dom e um donde que para ti são de maior importância. Olha, Helena, definitivamente que um do, ou os dos de maior importância, na minha opinião, é ser humilde, empático e saber ouvir. Já um donde, acho que é exatamente o contrário, é a falta de modéstia. Porque tu até podes ter muitas competências, podes ser muito inteligente, mas garantidamente que não sabes tudo. Estamos sempre a aprender, por isso precisamos do outro para sermos mais capazes e para conseguir evoluir. Bem, e chegamos ao fim, Raquel. Obrigado pela tua presença. Obrigada, Raquel. Obrigada eu, muito obrigada.
Obrigado também a todos por nos acompanharem em mais um episódio. Não se esqueçam de continuar a seguir as nossas redes sociais em Rede Estado Portugal e até para a semana. Obrigada. Obrigada.